Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Preparados? Bom, nessa aula nós vamos retomar alguns conceitos, tá? Sobre um conteúdo gramatical que nós já conhecemos, que é o sujeito, certo? A gente vai relembrar alguns conceitos e vamos ver também coisas novas. Então, o sujeito. O sujeito é a parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere, ou seja, de quem ou de que se fala algo. Isso aí vocês já conhecem, né? Nós já tratamos sobre isso em sala de aula. Exemplo. Nós queremos dormir agora. Alice e Mariana viajaram para o Chile. Então, como identificar o sujeito? O sujeito ele aparece habitualmente antes do predicado e sempre a esta ordem, né? Na direita da oração. Então, como é que podemos fazer para identificar esse sujeito? Nós podemos fazer perguntas diretamente ao verbo. Quem, o que, ou até mesmo o que. Sendo essas perguntas respondidas, fica fácil, né? Existe aí a facilidade em identificar o sujeito. Então, nós queremos dormir agora. Quem quer dormir agora? Nós. Nós é o sujeito. Alice e Mariana viajaram para o Chile. Quem viajou para o Chile? Alice e Mariana. Então, esses são os sujeitos e essa é a forma mais simples de se reconhecer o sujeito, ou melhor, de identificar o sujeito dentro das orações. Posição do sujeito na oração. Como eu disse, a gente vai estar só relembrando. Ele pode vir antes do predicado, né? Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. Como nós sabemos, nesse caso nós vamos fazer aquela velha pergunta, né? O que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Então, esta remodelação é o nosso sujeito e está vindo antes do predicado. Depois do predicado. Custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. Nós já sabemos que esta remodelação é o sujeito. E, por fim, o sujeito ele também pode vir entre o predicado. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. Nesse caso, a oração ela não está na ordem direta, né? Já que o sujeito está entre o predicado. Então, muito dinheiro à empresa, esta remodelação custará. Então, até aqui não tem nenhum tipo de novidade, né, para vocês. Até porque isso nós vimos em sala de aula. Como eu disse, nós estamos retomando esses conceitos. E vocês viram também lá com o professor, na primeira aula, assim que a gente voltou das férias, essa primeira aula que foi de revisão, vocês assistiram também uma aula em que o professor ele trouxe esses conceitos e apresentou coisa nova. Que é justamente isso que a gente vai ver aqui. Então, apesar do sujeito aparecer maioritariamente antes do predicado, ele também pode aparecer nessa ordem inversa que nós vimos agora, certo? Ele pode vir depois do predicado ou no meio do predicado aí, de forma intercalada, tá? Tipos de sujeito. Existem dois tipos principais de sujeito. Aqueles que são determinados e o sujeito indeterminado. Sujeito determinado. O sujeito é determinado quando está precisamente identificado. Ele pode ser simples, composto ou implícito. Esse implícito eu prefiro chamá-lo de oculto, mas a gente vai encontrar em outros livros, em outras gramáticas, também como implícito, certo? Ou até mesmo como desinencial. Sujeito simples. Então, o sujeito simples é aquele que vai apresentar apenas um núcleo relacionado com o verbo. O sujeito ele já está identificado nessas orações. A professora saiu da sala, Pedro esperou sua mãe na portaria, os alunos estudaram para o teste, elas gostam de sorvete de morango. Então, assim, sujeito simples é aquele
que vai apresentar apenas um núcleo relacionado com o verbo. Na primeira oração, a professora saiu da sala, a professora é o sujeito. O núcleo é professora. Por que só apresenta um núcleo e está relacionado com o verbo? Lembrando que o núcleo do sujeito sempre vai ser a palavra mais importante, a palavra mais significativa. Tá? Pedro esperou sua mãe na portaria. Pedro é o sujeito. Pedro é o próprio núcleo. Os alunos estudaram para o teste. Os alunos é o sujeito. Alunos é o próprio núcleo. Elas gostam de sorvete de morango. Elas é o sujeito. Elas é o núcleo. Sujeito simples. Sujeito composto. O sujeito composto é quando apresenta dois ou mais núcleos relacionados com o verbo. Então, retomando o mesmo conceito, o sujeito composto é aquele em que o núcleo ele vai ser a palavra mais significativa, certo? E vai se relacionar diretamente com o verbo. Então, eu tenho aqui algumas orações. O sujeito ele já está identificado, como vocês podem perceber. Patrícia e Eduardo casaram-se ontem. A gente vai só agora identificar o núcleo. Então, dentro do sujeito Patrícia e Eduardo, Patrícia é o núcleo, Eduardo é o núcleo. Alimentação equilibrada e exercício físico são essenciais para uma vida saudável. Alimentação equilibrada, exercício físico são os núcleos desse sujeito. Tendo em vista que o sujeito é alimentação equilibrada e exercício físico. Inglês e alemão são línguas que dominam na perfeição. Sujeito inglês e alemão, núcleo inglês, núcleo alemão. Eu e ela fomos ao cinema. O sujeito, como eu disse, né, já está identificado. Eu e ela, eu é o núcleo, ela é o núcleo desse sujeito. Então, não esqueçam. Núcleo sempre vai ser a palavra mais importante, a mais significativa dentro do sujeito. Seja ele um sujeito simples ou um sujeito composto. Como nós podemos ver aqui no exemplo anterior, né? Sobre sujeito simples. Percebam que Pedro, né, o sujeito Pedro e o sujeito elas, só tem apenas eles. Então, eles são o núcleo, certo? Já entre a professora e os alunos, esse a e o os, eles não me interessam. Então, professora e alunos são os núcleos. Tá, pessoal? Continuar.